continuando com o nosso curso aqui de lógica de programação na linguagem C. Eu tenho aqui meu Dev C++, já está aqui aberto, e eu preparei um códigozinho aqui bacana, o aula 9, código 01. Ele está lá disponível para download, lá no site, na postagem dessa aula. E abrindo aqui agora, eu me deparo com esse pequeno exemplo aqui, né? Um código bastante legal, né? E esse exemplo trata de um algoritmo bastante comum que a gente vê na internet, que a gente vê em livros, que a gente vê aí como uma aplicação das estruturas condicionais. E esse algoritmo é para classificar os triângulos, né? Ou seja, eu tenho triângulos equiláteros, isósceles escalenos, ou seja, eu tenho triângulos aí classificados com relação aos lados, e tenho triângulos acutângulos, retângulos e obtusângulos, que são os triângulos classificados com relação aos ângulos. E aí, esse programa aqui, esse algoritmo, ele vai classificar esses triângulos de acordo com os lados ou com os ângulos passados. E aí, para isso, o que eu fiz? Bom, primeiro que eu tenho as inclusões de bibliotecas, eu tenho aqui o início da função principal, eu tenho aqui as definições das variáveis que vão receber tanto os lados quanto os ângulos, depende da opção que eu escolha. E aqui é a variável opção, que vai justamente armazenar a opção que eu vou escolher. E onde que eu vou escolher essa opção? Eu tenho aqui o printf, né? Vai imprimir aqui na tela, digite a opção e pressione Enter. E aí eu tenho aqui duas quebras de linhas, ele vai imprimir aqui na tela, ó, né? Classificar triângulo por lados, ou seja, se eu colocar 1 e apertar Enter, ele vai entrar nessa fase aqui do programa. Enquanto que se eu... Aqui, vou quebrar uma linha, né? Se eu colocar 2, ele vai classificar por ângulos, ou seja, se eu coloquei 2 e pressionei Enter, ele vai classificar o triângulo através dos ângulos, né? E eu tenho aqui, né, mais duas quebras de linha e a opção escolhida, né, para justamente ali mostrar a opção sendo escolhida. E aí eu leio essa opção, né? Armazena aqui dentro da variável opção, né? Leio aqui o número inteiro. E aqui inicia uma estrutura de caso. Eu tenho aqui, ó, switch opção, ou seja, eu coloco em evidência essa variável aqui, a variável opção. E caso ela seja aqui valor 1, ela vai fazer uma determinada coisa. Isso aqui tudo até o break. Caso ela seja 2, né? Ela vai fazer isso aqui tudo, né, até esse break. Agora, caso ela seja qualquer valor diferente de 1 e 2, ou seja, que não esteja listado nessa estrutura de caso, ela vai executar isso aqui, né? Ela só vai dar opção desconhecida, ou seja, eu coloquei alguma opção que não é válida no meu programa. Ele só reconhece 1 e 2 nessa estrutura de caso. E aqui a gente começa aqui, né, caso seja 1, a gente vai aqui começar primeiro com relação aos lados. Primeiramente, para poder eu calcular, né, eu classificar o tipo do triângulo, né, com relação aos lados, que é equilátero, isósceles, escaleno, eu preciso armazenar os lados dele, né, ou seja, quais são os valores de cada um dos lados. E aí, só para eu mostrar aqui, né, eu acabei não mostrando logo no começo, né, que é justamente isso aqui, ó, o triângulo equilátero, ele tem aqui 3 lados iguais, consequentemente 3 ângulos iguais, né, mas por enquanto estou falando de lados. O isósceles, ele tem 2 lados iguais, né? São esses dois aqui. Consequentemente, também 2 ângulos iguais. E o escaleno, ele tem tudo diferente, né? Seja lados, seja ângulos, todos eles vão ser diferentes. Já aqui na classificação por ângulos, eu tenho aqui o triângulo retângulo, ele tem sempre aqui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Se eu tenho aqui um acutângulo, todos os ângulos são inferiores a 90 graus. Enquanto que um triângulo obtusângulo, eu tenho ali um ângulo maior de 90 graus, consequentemente os outros dois ângulos vão ser inferiores a 90 graus. Então essa aqui é a classificação, são as classificações dos triângulos, né? Com essa imagem aqui para auxiliar a gente ver mais ou menos o que a gente está fazendo. Bom, primeiramente tem que armazenar os valores dos triângulos. Por que eu coloquei variável float, né? Porque eu posso colocar um triângulo com lado 3.5 ou 4.6, né? Eu posso colocar um número inteiro. Eu aqui vou trabalhar com números inteiros para ser mais rápido e objetivo. Mas aqui, ó, digite o lado A do triângulo, vou armazenar na variável A. De lado B, vou armazenar na variável B. E digite o lado C e vou armazenar aqui na variável C. E eu tenho aqui, o próximo bloco aqui, já é uma estrutura condicional.
Inclusive eu dei uma dentadazinha aqui no texto, né, para corrigir aqui, ficar melhor legível, né? E eu tenho aqui já a primeira condição. Essa primeira condição daqui, ó, essa condição enorme aqui, né? Que caso ela seja verdadeira, ela vai executar isso aqui tudo. Caso ela seja falsa, ela vai executar isso aqui. O que significa isso aqui, né? Essas três condições, eu tenho essa condição daqui e essa condição daqui, ligadas por conectores aqui, operadores lógicos I, né, que significa as três ou todas têm que ser verdadeiras para que ele seja, né, válido, e todas elas delimitadas por esse grande parênteses aqui, formando apenas uma condição no final de tudo. O que significa isso aqui? Há uma regra para todo triângulo ser válido, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Ou seja, para cada lado do triângulo, ele tem que ser menor do que os outros dois lados. Por exemplo, o lado A ele tem que ser menor que a soma do lado B mais C. O lado B ele tem que ser menor do que a soma do lado A mais C. E o lado C tem que ser menor do que a soma do lado A mais B. E todas essas condições elas têm que ser verdadeiras, ou seja, eu não posso ter nenhuma condição aqui infringindo essa regra. Então, se todas elas forem verdadeiras, aí sim eu tenho, né, um triângulo válido. Se não, eu vou cair aqui automaticamente no meu código de negação, aqui no meu bloco de negação, que é o else. E aí eu vou ter aqui, ó, a impressão do triângulo impossível de ser criado, ou seja, o triângulo ele não é válido. Sendo válido, ele vai entrar aqui em outro bloco, que é o bloco que vai verificar qual é o tipo do triângulo. Bom, primeiramente, eu vou verificar o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, para ele ser válido, né, para ser realmente equilátero, o lado A tem que ser igual ao B, o B tem que ser igual ao C e o A tem que ser igual ao C. Ou seja, os três lados têm que ser exatamente iguais. Mas eu coloquei aqui, ó, o lado A é igual a B, beleza. E lado B é igual a C, beleza. Se as duas forem verdadeiras, o triângulo é equilátero. Mas você não acabou de falar que também tem que ser A igual a C? Só que pensem comigo, agora raciocínio lógico. Se A é igual a B e B é igual a C, automaticamente o A já vai ser igual a C. Então fica redundante eu colocar mais uma condição para isso. E aí com isso aqui eu consigo simplificar, né? Ou seja, eu tiro mais uma condição, mais uma carga de processamento do meu computador. E eu verifico, né, utilizando raciocínio lógico, né, para simplificar as coisas. Eu tenho aqui, ó, A igual a B e B igual a C. Se isso aqui, os dois forem verdadeiros, automaticamente o triângulo é equilátero. Se não, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar aqui em outro bloco aqui de condição. E nesse bloco, né, eu vou verificar se o triângulo ele é isósceles, ou seja, se dois lados são iguais, consequentemente um diferente. E aí eu verifico, bom, um dos lados tem que ser iguais. A tem que ser igual a B, ou então B tem que ser igual a C, ou então A tem que ser igual a C, qualquer um deles tem que ser iguais. Alguma dessas operações aqui tem que ser válida. E então, para isso, eu utilizo aqui, ó, os dois pipes juntos. Aqui são comerciais. Eu tenho aqui os dois pipes juntos. E isso aqui significa ou, o operador lógico ou. Se A for igual a B, né? Ou seja, se o lado A for igual ao lado B, ou o lado B for igual a C, ou o lado A for igual a C, então ele é um triângulo isósceles. Então isso aqui já está, né, entendido. Se não, o triângulo vai ser automaticamente escaleno. Mas, poxa, por que você não colocou nenhuma condição aqui, né, para que ele seja escaleno? Por exemplo, para ser escaleno, os lados têm que ser iguais, né? Por que você não botou aqui, ó, que A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C? Porque eu não preciso. Se eu cheguei nessa parte do programa, é porque automaticamente ele não passou nem nesse teste e nem nesse teste de cá. Ou seja, eu já sei que os três não são iguais, né? Isso aqui, se ele deu errado nisso aqui, é porque os três não são iguais. Se ele deu errado nisso aqui, significa que não tem nenhum igual ao outro. Então, ele só pode ser escaleno. Acabaram as possibilidades dele ser qualquer outra coisa a não ser escaleno. E aí, se eu for executar aqui o código, né, vamos executar. Eu tenho aqui, né, né, para classificar por lados. E aí, vamos primeiro testar aqui o triângulo isósceles, dois lados iguais.
eu tenho um lado 8, outro lado 7 e outro lado 8. E tem aí, ó, um triângulo isósceles. Eu agora vou colocar um triângulo que não é válido. Vou botar aqui um lado vai ser 90, o outro 20 e o outro 25. Aqui, ó, foi um triângulo impossível de ser criado. Eu tenho aqui agora um triângulo que eu vou botar aqui equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Eu tenho aqui o lado 6, o 6 e o 6. Fiz o número do capeta aí. Então aí, o triângulo ele é equilátero. E por último, um triângulo escaleno, né? Eu tenho aqui lado 56, 67, 78. Quando eu boto aqui, ó, ele dá como um triângulo escaleno. Então, como vocês puderam ver, não é uma coisa muito difícil. Basta apenas parar para pensar, saber com que você está trabalhando, saber como é um triângulo, como ele é formado, as pequenas regras básicas dele, e aí você consegue aplicar o conceito de lógica, o conceito de programação, em cima da matemática ali, e consegue verificar ali a classificação daquele triângulo. A segunda funcionalidade aqui do programa, daqui do algoritmo, é classificar o triângulo com relação aos ângulos. Ou seja, eu coloco os ângulos, ele vai me dizer se é um triângulo acutângulo, ou seja, um triângulo que eu tenho lá todos os ângulos menores do que 90. Eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo com 90. E o terceiro opção seria o triângulo obtusângulo, que é o triângulo com um ângulo obtuso. E aí, basicamente, quase a mesma coisa do primeiro exemplo. A única diferença é que eu troquei lado para ângulo. Ou seja, eu tenho um ângulo A, ângulo B e o ângulo C armazenando aqui na variável. E a condição para a existência do triângulo já é diferente, né, daquela de lá. Eu tenho aqui, para essa opção daqui, essa verificação daqui, a soma dos ângulos ela tem que ser igual, ela não pode ser nem maior nem menor, tem que ser exatamente igual a 180 graus. Isso aqui me forma um triângulo, né, válido. Caso isso aqui seja inválido, eu tiver a soma lá não for igual a 180, automaticamente o triângulo ele é impossível de ser criado, ele não é válido. Sendo válido, o que é que eu tenho que verificar? Primeiramente, se ele é um acutângulo. Para verificar se ele é um acutângulo, o ângulo A tem que ser menor que 90, né? Está aqui menor que 90. E, né, ou seja, tem que ser também B menor que 90. E por último, né, I também, né, eu tenho que ter aqui C, o ângulo C, menor que 90. Ou seja, se essas três condições forem satisfeitas, elas forem verdadeiras, esse triângulo ele é acutângulo, né? Caso não seja, ele já vai entrar aqui em outra estrutura condicional encadeada, né, nesse else daqui, que é se o ângulo, né, for agora aqui, para poder você verificar se ele é um retângulo. Para ele verificar se ele é um retângulo, ele tem que ter, né, um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu tendo aqui um ângulo A igual a 90, um ângulo B igual a 90, ou um ângulo C aqui, né, igual a 90, automaticamente ele é um triângulo retângulo. Só que esse algoritmo aqui, essa condição aqui, ela é um pouco falha, ela tem um erro aí, né, que é assim, o triângulo, o retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E a soma dos três tem que ser 180. Meu programa ele não está preparado para verificar se o triângulo ele tem 90 graus do ângulo A, 90 do ângulo B e 0 do ângulo C. Não é possível formar um ângulo de 0 graus, né, no triângulo. E 2 de 90, senão ele automaticamente seria um quadrado, um retângulo. E aí o que acontece? Essa verificação aqui ela não é completa. Porque dessa forma aqui, o programa ele poderia ter dois ângulos de 90 graus, né, e um ângulo de 0 graus. Eu não coloquei essa condição aqui. Poderia muito bem colocar, mas pensando na objetividade e também deixando aí um exercício para vocês, caso vocês queiram aprimorar o código, tá aí. Vocês podem aprimorar, né? E vocês podem
fazer com que ele verifique isso aí. Então, eu também não poderia utilizar o ou exclusivo aqui, né? Ou seja, ou A igual a 90, ou B igual a 90, ou C igual a 90. Porque a gente viu lá no vídeo, né, no vídeo passado, com relação às tabelas verdades, né, a tabela A, ou exclusivo B, ou exclusivo C. Ela não vai ser válida nesse exemplo aqui. Então, caso você queira aprimorar o código, você está aí livre para você aprimorar. Inclusive, fica de exercício para você. Vai ser bastante gratificante se você conseguir resolver esse problema nessa condicional, né? E aí fica de exercício para vocês. Então, pensando na objetividade, fiz aqui da forma mais simples, né? Para a gente poder entender a questão do i, a questão do ou. Eu tenho aqui, né? A igual a 90, ou B igual a 90, ou C igual a 90. Ou seja, algum dos ângulos tem que ser 90 graus. E aí, sendo um deles 90 graus, automaticamente ele é um triângulo retângulo. E por último aqui, ó, ele é um triângulo obtusângulo, caso ele não seja nenhum desses dois. Agora, por que eu não coloquei a condição aqui de A ser maior que 90, ou B ser maior que 90, ou C ser maior que 90? Novamente, o mesmo caso da primeira classificação, né, por lados. Eu não preciso, fica redundante. Por quê? Se ele está nessa condição aqui e ele passou, né, os três ângulos são menores do que 90. Se alguma dessas condições aqui não for válida, automaticamente o triângulo ele já não é acutângulo. Ou seja, algum deles aqui é igual ou maior que 90. Algum deles vai ter que ser, já que essa condição aqui foi inválida. E chegando aqui, ele verificando que eu não tenho nenhum igual, porque se eu já cheguei aqui, eu sei que todos aqui são pelo menos igual ou maior, né? Pelo menos um aqui é maior ou igual a 90. Se eu cheguei aqui nesse lado de cá, nessa condicional aqui, é porque algum deles aí não é igual e nem menor, ele é maior que 90. Automaticamente o triângulo já é obtusângulo. Aí os outros dois lados vão ser menores, né? Porque não tem como eu ter um lado maior do que 90 graus e os outros dois serem igual ou menor. Então automaticamente eu sei aí que um lado é maior que 90, os dois são menores. E aí fica completo o exemplo. E aqui agora, colocando para rodar nosso programa, né? Vou botar aqui executar. Eu tenho aqui, ó, opção 2, que é para classificar por ângulos. Primeiro eu vou colocar um ângulo inválido, ou um triângulo inválido. Um triângulo que a soma não dá 180 graus, né? A soma dos ângulos não dá 180 graus. Então eu vou colocar valores aleatórios aqui, ó, 45, 76 e 87. Espero que isso aqui não seja um ângulo válido, né? Porque eu coloquei valores aleatórios. A probabilidade é mínima de sair 180, né? Mas vamos lá. Pronto, um triângulo impossível de ser criado. Eu não sei qual é a soma deles, mas pelo menos eu sei que ela não é de 180 graus. Se eu voltar aqui, né? Segunda opção de novo, eu vou fazer agora um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ele tem que ter pelo menos um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um ângulo de 80, outro de 10. Para 180 eu tenho que fazer 90. Então, eu colocando 90 aqui, ó, o triângulo ele é automaticamente retângulo. Para aqui agora um triângulo acutângulo, ou seja, os três lados, os três ângulos, eles são menores de 90 graus. Eu tenho aqui 50, né? 50 mais 70, 120, né? E 120 para 180 são 60, né? Então aqui, ó, ele é um triângulo acutângulo. E por último aqui eu tenho um triângulo que eu não usei ainda, era o triângulo obtusângulo, né? Eu vou colocar aqui, ó, que um lado, um ângulo é 30, o outro é 45. 30 mais 45 dá 75. Para 180, 105. Ou seja, 105 ele é maior que 90. Então, automaticamente, esse triângulo aqui vai ser obtusângulo, porque eu tenho um ângulo C aí, que ele é o maior de todos. Maior do que 90. Então, ó, ele é um triângulo obtusângulo. Né? E caso eu colocasse aqui, ó, uma opção desconhecida, eu colocasse aqui, ó,
opção, sei lá, 9. Ó, opção desconhecida. E se eu colocasse aqui uma letra no lugar do número, colocasse a letra G, opção desconhecida também. Ele trata isso. Bom, então aqui terminamos aqui nosso exemplo. Vai haver lá uma lista de exercícios para vocês fazerem. Vocês podem fazer, vai ter várias questões de lógica, de tabela verdade, de várias coisas, né? Algoritmos, para vocês pensarem bastante, racharem a cuca para quem está acompanhando o curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail, podem perguntar no fórum, inclusive perguntar no fórum é até melhor, porque fica visível para outras pessoas, né? Quem tem dúvida, chega lá no fórum e vê. E é isso aí, boa sorte a todos e bons estudos.